Meu nome é Rodrigo e este vídeo faz parte da pré-conferência regional do Plano Estadual de Saneamento Básico de Minas Gerais. Este vídeo, o segundo de uma série de 5 vídeos, apresentará o diagnóstico preliminar do eixo de abastecimento de água do território do saneamento do Rio Doce. Nos outros vídeos dessa série, são apresentados os diagnósticos dos demais eixos do saneamento básico e temas transversais. Para a elaboração do PESB, o estado foi dividido em 7 territórios do saneamento, tendo como base as bacias hidrográficas e considerando também os limites municipais. O território de saneamento do Rio Doce localiza-se majoritariamente na região leste de Minas Gerais e engloba 221 municípios do estado. Encontra-se inserido predominantemente na bacia hidrográfica do Rio Doce, mas também engloba parte das bacias do Rio Mucuri, São Mateus, Rio Itapemirim, Rio Itaúnas e Rio Peruíbe. O direito à água é um dos direitos fundamentais do ser humano, assim como o direito à vida, devendo o abastecimento de água potável ser realizado em quantidade suficiente, com custo acessível e com qualidade, respeitando os interesses dos demais usos e os limites disponíveis nos mananciais utilizados. Para a caracterização do atendimento adequado, foram observadas as premissas estabelecidas pelo Plano Nacional de Saneamento Básico e Plano de Saneamento Brasil Rural, sendo considerada as formas de abastecimento, a qualidade da água e a regularidade do serviço. Portanto, considera-se como déficit em abastecimento de água a parcela da população com atendimento precário ou sem atendimento. Nos municípios do território, 4 são os modelos de prestação do serviço de abastecimento de água: a administração direta municipal, a administração indireta municipal, a administração indireta pela Companhia Estadual de Saneamento e a administração privada. A Sociedade de Economia Mista, com a administração pública, referente à Copasa, possui a concessão exclusiva em 147 sedes municipais. A Copanor, subsidiária da Copasa, cuja natureza jurídica é empresa pública, possui a concessão em 11 sedes municipais. A prestação é realizada exclusivamente por meio de autarquias municipais em 29 sedes municipais. No município de Ouro Preto, a prestação é realizada pela Saneouro, consórcio de empresas cuja natureza jurídica corresponde à empresa privada. Nas demais sedes municipais, a prestação é realizada pela administração pública direta, natureza jurídica da Prefeitura Municipal. Quando os serviços de abastecimento de água não forem prestados diretamente pelo município, deverá ser assinado um contrato. No território, observa-se a predominância de contratos cujo vencimento ocorra no médio e longo horizonte de planejamento do PESB. Nota-se também que pouco menos de 17% dos contratos encontram-se vencidos, trazendo o risco de desabastecimento devido ao aumento da demanda sem correspondente ampliação dos sistemas. Em relação aos tipos de contratos, nota-se a predominância por contratos de concessão, representando cerca de 68%. Os demais 32% correspondem a contratos de programa, que permanecem válidos até a sua data de vencimento, quando então deverão ser substituídos para atendimento da legislação. São observadas 3 entidades reguladoras para o serviço de abastecimento de água, atuando em quase 82% das sedes municipais do território. A ARSAI é a entidade com maior abrangência, estando presente em quase 72% das sedes municipais, locais onde a prestação do serviço é realizada pela Copasa, Copanor ou SAAI do município de Itabira. Em aproximadamente 8% das sedes municipais, a regulação é realizada pelo CISAB Zona da Mata. Já a Arisbe está presente em pouco mais de 2% das sedes municipais. Apesar da presença de entidades reguladoras em aproximadamente 4/5 das sedes municipais, menos da metade já tiveram serviços de abastecimento de água fiscalizados. Desde 2018, cerca de 28% das sedes municipais reguladas passaram por ações de fiscalização. Quando consideradas fiscalizações anteriores a 2018, o índice de sedes municipais fiscalizadas passa a ser de quase 43%. Dessa forma, nota-se que cerca de 57% das sedes municipais reguladas nunca passaram por fiscalização do serviço de abastecimento de água. Ao avaliar a evolução das formas de abastecimento de água, nota-se o incremento do percentual de domicílios e habitantes com acesso à água canalizada no território. No ano de 2000, havia aproximadamente a cada domicílio sem acesso à água canalizada, quase 6 com acesso, sendo que em 2010 observa-se a melhora da situação, passando a existir pouco mais de 32 domicílios com acesso à água canalizada
para cada domicílio 100. A partir da tabela, nota-se também que os índices de acesso à água canalizada para o território são superiores aos encontrados para o estado de Minas Gerais no ano de 2010. Ocorre que o percentual de atendimento por água canalizada difere conforme a situação do domicílio. Entretanto, esse desequilíbrio tem reduzido nos últimos anos. A diferença entre o percentual de domicílios urbanos e rurais com água canalizada, que era de pouco mais de 28 pontos percentuais em 2000, passou a ser de pouco mais de 8 em 2010. Entre as formas de abastecimento de água utilizadas para as áreas urbanas, nota-se a predominância por abastecimento por rede geral com água canalizada, sendo que o percentual de domicílios passou de 88,1% em 2000 para 93,6% em 2010. Para as áreas rurais, a forma de abastecimento de água predominante é poço nascente na propriedade com canalização, que apresentou entre 2000 e 2010 crescimento de pouco mais de 1 ponto percentual. Ainda para o período, foi observado incremento para o atendimento por rede geral com canalização e de outras formas de abastecimento com canalização, além da redução das demais formas de abastecimento. O acesso à água por outras formas de abastecimento é considerado como precário e traz risco à saúde. A análise da qualidade da água tratada e distribuída foi realizada com base no cumprimento dos mínimos de amostragem e atendimento aos padrões de potabilidade para os parâmetros cloro residual, turbidez e coliformes totais. Em relação aos mínimos de amostragem, quase 46% dos municípios apresentaram conformidade, quando considerado conjuntamente os três parâmetros. Quando analisado o atendimento aos padrões de potabilidade, 67% dos municípios apresentaram conformidade. Considerando conjuntamente esses dois aspectos, em pouco mais de 57% dos municípios do território houve desconformidade para a água tratada e distribuída, sendo o acesso ao serviço de abastecimento de água caracterizado como precário. Em relação à continuidade dos serviços, 96 municípios informaram não ter ocorrido paralisações superiores a 6 horas em seus sistemas, o que representa pouco mais de 43% do território. Quando da ocorrência de paralisações, cerca de 57% dos municípios apresentaram um índice de paralisações inferior a 25 eventos a cada 10 mil habitantes. Considerando as formas de abastecimento de água, a qualidade da água tratada e distribuída e a continuidade dos serviços, cerca de 54% dos domicílios do território apresentam acesso adequado à água. Sendo assim, estima-se que 494.575 domicílios não têm acesso à água ou recebem por formas de abastecimento consideradas inadequadas ou precárias. Um dos principais parâmetros para a avaliação da eficiência dos sistemas de abastecimento de água trata-se das perdas de água na distribuição. Para o território, o índice de perdas de água na distribuição apresentou tendência de incremento entre 2014 e 2018, sendo o valor calculado para 2018 igual a 38,7%. Para fins comparativos, o índice calculado para o Brasil no mesmo ano foi de 38,5%, para a região Sudeste 34,4% e para o estado de Minas Gerais 36,4%, valores inferiores ao encontrado no território. Multiplicando o volume de água perdido na distribuição pela tarifa média de água, estima-se que os municípios deixaram de arrecadar mais de 247 milhões de reais em receitas operacionais diretas. Em 31 municípios, não foram identificadas outorgas com finalidade de abastecimento público, representando 14% do território. Entre as outorgas identificadas, nota-se que a Copasa é responsável por pouco mais de 49%, as prefeituras municipais por quase 29%, as autarquias municipais por quase 15%, as empresas privadas por 2% e a Copanor por menos de 1%. As demais outorgas foram solicitadas por associações, condomínios, indústrias ou outras instituições e representam quase 5% dos processos. Pouco mais de 56% dos municípios declararam possuir licenças ambientais para os sistemas de abastecimento de água, sendo que cerca de 83% destes realizam acompanhamento dos prazos de validade. Em relação à evolução dos investimentos no território, observa-se que o maior investimento ocorreu no ano de 2018, sendo observado tendência de incremento no período de 2014 a 2018. Os próprios prestadores foram responsáveis por pouco mais de 84% dos aportes,
os municípios por quase 15% e o estado por menos de 1%. Comparando os investimentos em abastecimento de água com os realizados em esgotamento sanitário, nota-se valores superiores para a água apenas para o ano de 2017, com recursos dos prestadores, e em 2014 e 2018, com recursos do Estado. Para os demais anos e fontes de recursos, os investimentos em esgotamento sanitário superam os investimentos em abastecimento de água. A cobrança pelo serviço de abastecimento de água é observada em 201 sedes municipais, que corresponde a 91% do território, sendo possível notar também que os municípios onde não houve instituição da cobrança ainda não estabeleceram entidade para a regulação dos serviços. A tarifa mínima, ou fixa, encontra-se presente em 173 sedes municipais, que representa pouco mais de 86% do território. A tarifa mínima garante a remuneração parcial dos custos de manutenção e operação dos sistemas, sendo cobrada independente da ocorrência de consumo de água pelo usuário. A tarifa social, que caracteriza-se por ser um desconto na conta de água para as famílias de baixa renda, encontra-se presente em pouco mais de 80% das sedes municipais. Em 66 municípios, nos quais haviam informações sobre tarifas de água e esgoto, nota-se o comprometimento da renda familiar acima de 3%, valor máximo recomendado pela ONU, para cerca de 38% dos domicílios. Em outros 110 municípios, onde haviam informações apenas sobre tarifas de água ou não há cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário, pouco mais de 34% dos domicílios apresentaram comprometimento acima do recomendado. Juntando as duas análises, estima-se que no território, 355.108 domicílios apresentam comprometimento da renda acima do recomendado pela ONU, sendo fundamental a instituição de subsídios tarifários para a garantia do acesso à água por essas pessoas. Para acompanhamento das ações do PESB ao longo do horizonte de planejamento, foram propostos de forma preliminar indicadores que possibilitem avaliar o atendimento das metas, a qualidade dos serviços prestados, a identificação dos avanços ocorridos, bem como das necessidades de melhorias. Os indicadores propostos para o eixo de abastecimento de água têm como objetivo avaliar as formas de abastecimento, a qualidade da água tratada e distribuída, a regularidade dos serviços, a eficiência e eficácia dos sistemas, a regularização ambiental e, por fim, a sustentabilidade econômica e financeira. Este foi o diagnóstico de abastecimento de água do território de saneamento do Rio Doce. Os dados aqui apresentados e outros documentos do PESB estão disponíveis no site da CEMAD. Você também pode contribuir com a elaboração do plano, através dos nossos canais de comunicação. Sua participação nesta pré-conferência regional é de extrema importância. Obrigado por sua atenção.